Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só quero agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só quero agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala galera, professor Arnon Arruda aqui, sejam todos vocês bem-vindos demais a esse nosso encontro de hoje. Que bom que você está aqui comigo para que juntos a gente vença mais um conteúdo importante na sua jornada de estudos, na sua jornada de preparação, rumo à sua aprovação, que é o nosso maior desejo, não é mesmo? Como eu friso sempre para vocês, isso não é conversa não, tá? Nós, professores, ficamos muito felizes quando a gente vê aí a aprovação de vocês, por isso a gente fica, cheio de esperança, de alegria por poder fazer parte da sua jornada, tá bom? Hoje a gente está aqui para participar do nosso revisaço aqui para o concurso, né, do CBNCE, que já está chegando, mas antes de começar aqui o nosso revisaço de administração pública e ética, como você já sabe, eu tenho que te dar aquele recado, mais do que especial, tá? Sabe por quê, gente? Nessa reta final, eu sei que cabeça pesa, coração acelera, a dúvida aparece, né? E a gente sempre se pergunta, será que eu fiz o suficiente? Eu sei, você pensa isso também, é absolutamente natural quando a gente está aí nessa rotina de preparação, tá? A verdade é que ninguém fica totalmente tranquilo, né? Ninguém fica 100% tranquilo na hora de fazer uma prova como essa, né? Se não tiver ali um friozinho na barriga, tem alguma coisa errada, tá? É absolutamente normal. Por isso, infelizmente, a nossa MRV presencial Fortaleza não vai mais acontecer, tá? Eu sei, a notícia é ruim, mas não se preocupe, porque assim como nós temos uma notícia preocupante, tem notícia boa também, tá? Por quê? A tribo nunca abandona um guerreiro na véspera de prova, como você já sabe, né? Você já conhece aqui a gente, tá bom? Por isso a gente transformamos numa MRV 100% online, tá? Então, não, você não vai ficar sem a sua MRV, tá? Para que você possa revisar com a mesma frequência, estratégia, né, que a gente faria se fosse no presencial, tá? Então a gente vai colocar no online o que a gente colocaria no presencial daquilo que é essencial para você, tá bom? O que te espera então nesse nosso MRV? Revisão completa de todas as disciplinas, com foco total nos pontos que mais caem, que mais tem chance de cair na prova, tá bom? Claro, flashcards, questões comentadas para te deixar afiado, tá bom? Agora, você tem que aproveitar, tá? Como eu falei aqui, eu sei que bate aquela preocupação, será que eu estou realmente fazendo o suficiente? Tá aí um bom termômetro para você saber, tá? Se você, de fato, estiver com a gente na nossa MRV, é sinal de que você vai estar realmente investindo no seu futuro, tá? Por isso, olha aqui, pega agora o seu ingresso mesmo, deixa eu até apontar o QR Code aqui certinho, né? Tá? De R$ 197, gente, por apenas R$ 97. Você não entendeu errado não, tá? Apenas R$ 97, beleza? 10 aí de R$ 9,70, gente. Pelo amor de Deus, né? R$ 9,70 aí não é nem um lanche que você faz na rua, né? Para você investir no seu futuro, beleza? Então nos vemos no dia 25, às 8 da manhã. Fechou? Recado dado? Então vamos aqui para o nosso revisaço de hoje, mais uma vez focado na sua prova, tá bom? Como eu falei, o nosso revisaço hoje, vou até aumentar aqui para que vocês vejam melhor,
Esse nosso revisaço, ele vai ser focado em administração pública e ética, tá? Tanto é, gente, que não é que eu esqueci aqui não, itens não, tá? Como eu já falei para vocês em vários encontros, tá? Por exemplo, não tem aqui o 3, você não tá vendo aí o 7, é porque, na verdade, esses itens são mais relacionados ao direito administrativo e isso aí vocês veem em outra oportunidade, tá? Então, o nosso encontro de hoje ele é focado em administração pública e ética no serviço público, tá bom? Esse é o nosso foco aqui do nosso encontro, beleza? Então, a gente vai falar aqui hoje sobre características básicas das organizações formais modernas, tipo de estrutura organizacional, natureza, finalidades e critérios de departamentalização, processo organizacional, planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação, gestão de processos, gestão de contratos, convênios e instrumentos congêneres, tá? Vamos falar também de planejamento estratégico, inovação no setor público, né, como tipos de inovação, indutores internos da inovação, fatores que influenciam a inovação. Vamos falar de controle da administração pública, prestação de contas, accountability, governança na gestão pública. E vamos avançar também na parte de ética, com relações humanas no trabalho, ética e cidadania, e o Programa de Integridade do Poder Executivo do Ceará, tá? Instituído pela Lei 16717 de 2018 e regulamentado pelo Decreto 34814 de 2022, beleza? Então esse é o conteúdo que a gente vai focar aqui nesse nosso encontro de hoje. E como é que vai funcionar esse nosso encontro de hoje? Vai ser muito simples. Hoje nós só vamos resolver questões. Hoje nós vamos só resolver questões desse conteúdo, tá? Então eu sei que a gente já te preparou aí com a parte teórica, a gente já disponibilizou os nossos materiais também, só que agora, além disso, eu te convido para que juntos a gente comece então agora a resolver questões para te deixar cada vez mais preparado para a sua prova, que é o que a gente mais quer. Fechou? Então, como eu gosto de falar com vocês no começo das minhas aulas, né, você não está simplesmente convidado a permanecer comigo não, você está intimado, você está convocado, tá? Quem quer de fato investir no futuro tem que ficar aqui com a gente até o fim, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos para aquilo que interessa, que é justamente aí as nossas questões de hoje, fechou? Bora lá? Vamos começar aqui então com a nossa questão número 1 agora, hein, meu povo? Vamos lá, quero ver se você está sabendo mesmo, tá bom? Questão número 1. Qual das seguintes opções descreve as características básicas das organizações formais modernas? Vamos lá. Letra A. Estrutura informal, natureza flexível e ausência de departamentalização? Letra B, tipos de estrutura organizacional, natureza, finalidades e critérios de departamentalização. C, foco exclusivo em planejamento estratégico e controle de processos. D, ênfase nas relações humanas informais e comunicação unilateral. Ou letra E, inexistência de finalidades claras e critérios de avaliação subjetivos. Meu povo, vamos lá. Já vamos eliminando aqui as alternativas que têm aspectos que a gente sabe que, evidentemente, não são aqui, né, das características básicas das organizações formais modernas, tá? Então, olha aqui. Primeiro, a gente já sabe que, olha aqui, ó, inexistência de finalidades claras, pelo contrário, né? Critério de avaliações meramente subjetivos, a gente já sabe que não, tá? A ênfase nas relações humanas informais, nas organizações formais, gente, também não, nem muito menos de comunicação lateral. Olha aqui. Eu gosto sempre de falar isso com vocês, né? Cuidado com essas expressões ou termos que eu chamo de totalizantes, né? Exclusivamente, sempre, nunca, todas as vezes. Você tem que estar muito seguro para poder responder, para poder assinalar uma alternativa assim, tá? Então não é só planejamento estratégico e controle de processo, não. Faz parte, mas não é só isso. Olha aqui a letra B. Tipos de estrutura organizacional, inclusive a gente estudou isso, né? Natureza, as finalidades, critérios de departamentalização. De fato, são características, sim, que descrevem as organizações formais modernas, tá? Por isso, olha aqui, ó, olha a letra A, por exemplo, só por essa ausência de departamentalização, né, fora o resto, só por ele, você já poderia matar a alternativa também, tá? Portanto, aqui, letra B de bola, fechou? Bora para a próxima questão aqui, número 2. Vamos lá. O processo organizacional é composto por uma série de funções interdependentes. Qual alternativa apresenta corretamente elementos desse processo? Letra A, inovação, accountability e governança. Letra B, planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação. C, gestão de contratos, convênios e planejamento estratégico. D, relações humanas, ética e cidadania. Ou letra E, departamentalização, gestão de processos e prestação de contas. E aí, meu povo, olha aqui, eu estou falando de processo organizacional, tá? Ou seja, perceba que qualquer alternativa que me traga, às vezes, uma informação que é correta,
mas não é exatamente o que tem a ver com o que pede o enunciado, você já descarta, tá? Que olha aqui, a questão ela fala especificamente sobre processo organizacional. Logo, quando eu falo de processo organizacional, eu estou falando de algo amplo, né, gente? De algo que envolve planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação, tá? Então, posso até dizer, né, que inovação até tem a ver de fato, accountability, governança, mas o processo organizacional em si, ou seja, de promover a organização, está relacionado com planejamento, direção, comunicação e controle, tá? Então, por mais que as outras alternativas possam ter relação, perceba que o que o enunciado pediu são os elementos deste processo, ou seja, do processo organizacional. E aí é claro que o que nos sobra aqui é a letra B, tá bom? Número 3, bora lá. A gestão de processos é um tópico fundamental na administração moderna. Qual é o principal objetivo dessa gestão? Vamos lá. Letra A. Focar apenas na estrutura hierárquica da organização? Mais uma vez, cuidado com esses termos, né? Esses termos que dizem apenas, nunca, sempre. Então é claro que isso aqui está errado, porque não se foca somente na estrutura hierárquica, tá? Na gestão de processos. Mas vamos ver as outras aqui. Letra B. Otimizar e melhorar continuamente as atividades de fluxo de trabalho para alcançar os objetivos organizacionais? Perfeito, né? De fato é correto quando a gente fala de gestão de processos, sim, tá? Sobre o objetivo dessa gestão. Então vamos ver os outros aqui. Gerenciar exclusivamente os contratos e convênios da instituição? Só isso, gente, que tem a ver? Só com o gerenciamento de contratos e convênios? A gente sabe que não, né? Tem muito mais. D. Promover inovação por meio de indutores externos? Primeiro que, gente, se eu estou falando de gestão de processos, eu estou falando de controlar processos que são internos, né? Então, por si só, a gente já descarta essa alternativa, tá? E letra E, controlar as relações humanas no ambiente de trabalho, tá? Isso não é o principal objetivo da gestão de processos. Por isso, nessa 3 aqui, mais uma vez, correta a letra B, tá bom? Bora lá, questão número 4. O planejamento estratégico pode ser definido como... Letra A. O controle diário das tarefas operacionais? Letra B. A gestão de conflitos interpessoais no ambiente de trabalho? C. Um processo de definição de objetivos de longo prazo e das ações necessárias para alcançá-los? D. A avaliação da comunicação interna da organização? Ou é a prestação de contas aos órgãos de controle externos? De controle externo. E aí, meu povo, nessa 4 aqui, a correta é a letra? O que você acha? Letra? Letra C de casa, não é mesmo, meu povo? C de casa, tá? Quando eu falo sobre planejamento estratégico, eu estou falando de um processo de definição de objetivos de longo prazo, tá? Sempre associo o estratégico ao longo prazo, tá bom? E das ações necessárias para alcançar esses objetivos, tá? Então, gente, quando eu estou falando aqui, por exemplo, sobre o controle diário das tarefas organizacionais, operacionais, isso está muito ligado ao nível operacional, né, e não ao nível estratégico, que é justamente aquilo que foi pedido no enunciado, tá? E não é meramente gestão de conflitos. Gestão de conflitos está mais justamente para o operacional, talvez no máximo tático, né? Letra D, avaliação da comunicação interna, gente. É isso que define o planejamento estratégico? Não. A avaliação da comunicação pode até estar englobada no planejamento estratégico, mas não a define. E a prestação de contas dos órgãos de controle externo também pode até ter relação, está englobado, mas não define o planejamento estratégico, que foi justamente o que perguntou o enunciado. Fechou? Tranquilo? Bora aqui para mais uma. Hoje a gente tem muita questão para ver, tá? Questão número 5. O que são os indutores internos da inovação? Vamos lá, hein? Indutores internos da inovação. Letra A. Pressões do mercado e da sociedade para que o setor público mude. Letra B. Fatores dentro da própria organização que estimulam e promovem a cultura de inovação. Letra C. Leis e regulamentos que obrigam a implementação de novas tecnologias. Letra D. A gestão de contratos com empresas de tecnologia. Ou letra E. A comunicação informal entre os servidores. Gente, presta atenção aqui. A questão está perguntando sobre os indutores internos da inovação. Como a gente sabe, a inovação, especialmente no setor público, ela não é apenas estimulada, né, como ela é desejada. E nós temos fatores que vão induzir, que vão estimular, que vão promover essa inovação. Esses fatores podem ser externos ou internos, como a gente já viu, não é mesmo? Se ser interno ou interno,
A definição para você saber é tão somente uma. Esses fatores são de dentro da própria organização ou são pressões exteriores, de fora? São pressões exteriores, são indutores externos. O enunciado aqui pediu os indutores internos. Então, por exemplo, se eu falo de indutores internos, é claro que, olha aqui, olha o que diz aqui, a letra A, pressão do mercado. O mercado é externo, pressão da sociedade, é externo à organização, logo não pode ser, tá? Olha aqui, a letra C, leis e regulamentos. Se eu tenho novas legislações, ora, legislações emanam do Poder Legislativo, logo, é também um indutor externo, tá? Gestão de contratos com empresas de tecnologia. Simplesmente a gestão do contrato é um indutor de inovação? E a comunicação informal é um indutor? Não necessariamente. Até por eliminação sobraria a letra B, né, gente? O que são indutores internos da inovação? São fatores de dentro da própria organização, essa é a ideia, que vão estimular e promover a cultura de inovação. Por exemplo, uma liderança que estimula, né, e protege os seus liderados caso as inovações não atinjam os resultados esperados, por exemplo. Liderança que fomente a inovação, uma cultura de inovação. Tudo isso aí são, por exemplo, né, indutores internos da inovação. Fechou? Beleza? Bora aqui para a nossa próxima questão. Pegou a ideia? Vamos lá. 6. A governança na gestão pública está associada a... Letra A. Mecanismos de liderança, estratégia e controle para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão visando o bem comum. Letra B. Apenas a estrutura organizacional. C. Exclusivamente as relações humanas e a cidadania. D. Somente a gestão de processos e contratos. Ou letra E. A ausência de planejamento e direção. Gente, gestão pública vai estar associada. Vamos começar aqui de baixo para cima. A ausência de planejamento e direção? Pelo contrário, né? Governança na gestão pública ela vai primar para planejamento e direção. Tá? D, olha somente aqui, ó, somente gestão de processos e contratos. Mais uma vez, o somente aqui avacalhando a alternativa, né? C, exclusivamente as relações humanas e cidadania? Não, não é exclusivamente. B, apenas a estrutura organizacional? Também não. Então, até para eliminação aqui, nessa 6, nos sobra aqui, por exemplo, a letra A, né? Ou seja, mecanismos de liderança, estratégia e controle para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, visando o bem comum, né? Afinal de contas, se eu estou falando de uma gestão pública, ou seja, gestão de um órgão público, é claro que o objetivo dele, em última instância, é atender ao bem comum, né? Atender aos interesses da coletividade, beleza? Então aqui, até para eliminação, estava fácil de saber que a correta aqui nessa 6 é a letra A, tá bom? Fechou? Vamos lá. Número 7. A implementação de uma nova forma de atendimento ao cidadão, mais rápida e eficiente, pode ser considerada um exemplo de... Letra A, departamentalização. Letra B, controle de accountability. Letra C, gestão de contratos. Letra D, inovação no setor público. Ou letra E, planejamento de comunicação. Olha aqui, gente. Eu promovo uma nova forma de atender ao cidadão, que torna ali o atendimento mais rápido e mais eficiente. Eu estou promovendo o quê? Se é uma nova forma de algo, eu estou promovendo uma inovação. Tá? Inovação aqui, nesse caso, no setor público. Gente, o que é departamentalização? Como diz aqui a letra A. Departamentalização é a adoção de parâmetros, ou seja, os critérios de departamentalização, né? Para que eu crie departamentos, para que eu agrupe ali indivíduos, funções, dentro ali de uma organização. E aí você lembra aí, os critérios de departamentalização são vários, né? Funcional, territorial, né? Que é o geográfico, por cliente, por aí vai, tá? Controle de accountability tem a ver com a transparência no setor público, a prestação de contas e até a responsabilização, né, daquele que porventura praticou algo indevido. A gestão de contratos tem a ver justamente com a gestão de todas as fases contratuais, né, desde o início até a sua conclusão. E o planejamento da comunicação, então somente, evidentemente, né, planejamentos relacionados às comunicações internas, tá? Ou externas também, né? Logo, aqui, até para eliminação, também sobrava a letra D, tá? Inovação no setor público. Fechou? É disso que se trata, essa implementação de uma nova forma de se atender ao cidadão, mais rápido, mais eficiente, tá bom? Bora para mais uma. A ética e a cidadania no serviço público implica que o servidor deve, letra A, agir estritamente de acordo com as ordens de seus superiores, independentemente de sua legalidade. B, priorizar seus interesses pessoais em detrimento do interesse público. C, atuar com honestidade, integridade e respeito aos princípios morais e legais, servindo a coletividade.
Letra D, focar apenas nos aspectos técnicos do seu trabalho, ignorando as implicações sociais. Ou letra E, buscar a inovação a qualquer custo, mesmo que isso comprometa a ética. Gente, questão fácil, e normalmente essas questões relacionadas à ética aí costumam ser bem mais fáceis. Olha aqui. Letra A, agir de acordo com as ordens superiores, independentemente da legalidade? Errado, né? A gente sabe que todo servidor público ele deve cumprir as ordens do seu superior hierárquico, a não ser quando sejam ordens manifestamente ilegais. Aí o servidor não só pode, como deve se recusar a cumpri-las, tá? Agora, cuidado. Essa ressalva aqui se refere para ordens manifestamente ilegais, tá? Se algo que você não concorda ou tem dúvida se é legal ou não, você tem que cumprir. Aquilo que claramente é ilegal, o inferior hierárquico, ele deve não cumprir essa ordem de seu superior, tá? B, eu vou priorizar interesse pessoal em detrimento do público, do coletivo? Claro que não. C, atuar com honestidade, integridade, respeito aos princípios morais e legais e servindo a coletividade. Perfeito. Isso, de fato, tem a ver com a ética e a cidadania, com o agir ético que se espera de um agente público, tá? D, vou focar só nos aspectos técnicos, ignorando implicações sociais? Claro que não. Deve se preocupar também com os resultados, com aquilo que se provoca na sociedade da atuação de um agente público, tá? E letra E, vou buscar inovação a qualquer custo, mesmo que sacrifique ou comprometa a ética? Obviamente errada a alternativa, tá? Eu devo buscar inovação, mas sem comprometer a ética, tá bom? Bora aqui para 9. Vamos lá. Administrar adequadamente todo o processo de contratação tornou-se um fator decisivo de competitividade para as organizações. Sobre os benefícios da gestão de contratos, é correto afirmar que prevê... Então vamos ver aqui, qual que é correto aqui. Letra A padronização e maior controle de cláusulas e termos contratuais. B, aumento de riscos de perdas dos prazos definidos no contrato. C, comando das ações de negociação junto aos fornecedores. D, flexibilização na fiscalização das cláusulas contratuais. Ou letra E, aumento nos gastos do processo de renovação. E aí, meu povo? Qual que é o correto aqui quando a gente fala sobre benefícios da gestão de contratos? Então, olha aqui. Primeiro, gente, a letra B está falando de aumento de risco de perda de prazo, logo, ainda que isso fosse verdade, o que não é, mas ainda que fosse, não seria um benefício. Então, a gente já elimina aqui, por exemplo, a letra B, tá? Olha a letra C. Comanda as ações de negociação junto aos fornecedores? Nada a ver, tá? Não é aspecto disso, não. D. Flexibilização de cláusulas contratuais? Quem disse? Pelo contrário, né? A gestão de contratos vai permitir um maior respeito às cláusulas, não sua flexibilização. Letra E. Aumento de gastos? Também, evidentemente, se é um aumento, ainda que fosse verdadeiro, né, que promovesse esse aumento de gastos, que não é o caso, mas ainda que fosse, não seria um benefício, tá? Então não sobra aqui é a letra A, tá? Ou seja, permite, né, a gestão de contratos, a padronização e maior controle das cláusulas e termos contratuais, tá? Então, se eu promovo essa padronização, eu vou acabar por promover também maior eficiência aí no âmbito do setor público, tá bom? Vamos que vamos aqui, vamos embora, vamos lá. Questão número 10, hein? Questão interessante. Para Andrade, 2019, a gestão de contratos constitui-se um conjunto de ações e técnicas administrativas que visam supervisionar o cumprimento do que foi acordado em contratos. Então, olha aqui a imagem. Pré-contratação, ou seja, definição do objetivo e requisitos do contrato. Depois, a contratação em si, não é a formalização e a negociação do contrato, né? Depois, a pré-execução, que é o preparo da execução técnica e administrativa do contrato. Depois, a execução, e aí eu vou ter o acompanhamento das atividades, das entregas, prazos e demais itens do contrato. E, por fim, o encerramento, que é a conclusão do contrato, tá? Vamos lá. Corresponde à figura anterior, ou seja, esse passo a passo. O que corresponde aqui a essa figura, tá? Letra A, fiscalização dos contratos. B, ciclo de vida dos contratos. C, etapas da gestão de processos públicos. Ou D, vantagens da gestão de contratos. Olha aqui, gente. Cuidado. Assim como eu falei, salvo engano, na primeira questão aqui que a gente viu hoje, por mais que uma alternativa fale de algum aspecto que até que seja verdade, não precisa obrigatoriamente trazer só informações falsas, perceba que a pergunta aqui, o comando do enunciado foi muito claro. Essas imagens que estamos vendo, elas correspondem ao quê? Essa figura corresponde ao quê? Perceba que eu tenho um passo a passo, ou ciclos, não é mesmo? Então é claro que eu estou falando aqui nessa questão 10 da letra B, né? Eu estou falando do ciclo de vida do contrato, ou dos contratos de um modo geral, tá?
Primeiro tem uma pré-contratação, depois a contratação em si, a pré-execução, né, o planejamento da execução, a execução em si e, por fim, o encerramento. É o ciclo de vida do contrato, tá? Não se refere somente aqui à fiscalização, perceba que a fiscalização é uma das etapas aí desse ciclo, tá? Então a letra A a gente descarta. A letra C, etapa de gestão de processos públicos, nem tem nada a ver com o que foi tratado aqui na imagem. A letra D, vantagem da gestão de contratos? Cadê? Por acaso essa imagem apresenta aí os benefícios que se advêm da gestão de contratos? Então é claro que não, tá? Por isso, essa questão aqui, essa imagem, fala justamente disso. A letra B, o ciclo de vida dos contratos. Fechou? Beleza? Então vamos que vamos. Questão número 11. A administração pública requer que o administrador público seja eficiente, o que equivale, dentre outras, às seguintes condutas. Letra A. Ajuste nos tratamentos pessoais, ordem de repartição e coerência estatística no atendimento. Letra B. Relativização da hierarquia, condescendência para com subordinados, ou seja, leniência, né? E acesso facilitado. C. Cumprimento de metas e objetivos, racionalização do tempo e horários rigorosos. D. Estabelecimento de preferências, priorizar seus familiares e economia de recursos. Ou letra E. Adequação de meios aos fins, produtividade do órgão público e perfeição no trabalho. E aí, meu povo? O que a administração pública requer? A administração pública requer eficiência, né? Então, o que tem a ver com eficiência? Mais uma vez, ainda que porventura, né, eu tenha a menção, né, de algum item que seja adequado, mas perceba que o enunciado fala com relação à eficiência. E quando eu falo de eficiência, gente, eu estou falando basicamente do que? Adequação de meios aos fins, né? Produtividade, perfeição no trabalho, tá? Ou seja, a perfeição é o objetivo, né? Não significa que nem sempre se alcança. Qual que é a ideia, gente? Quando eu falo de eficiência, eu falo disso. Melhor aproveitamento dos recursos, fazer mais com menos, tá? Essa é a noção de eficiência, tá bom? Então não é simplesmente ajuste no tratamento pessoal ou coerência em estatísticas, não é relativização de hierarquia. Eficiência tem a ver com isso, aproveitamento de recursos, tá? Não só cumprimento de metas e objetivos, até porque quando eu falo de atingimento de resultados, eu estou mais falando de eficácia do que propriamente de eficiência, tá? Nem estabelecimento aqui de preferências ou economia de recursos, tá bom? Vamos lá, questão número 12. Sobre ética e cidadania, analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. Vamos lá. Primeiro, o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Segundo, cidadania é o exercício dos direitos, né? Exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos pela Constituição Federal. Vamos ver aqui agora as alternativas. A, ambas estão incorretas. B, primeira é incorreta e segunda é correta. C, primeira é correta e segunda é incorreta. Ou D, ambas estão corretas. E aí, meu povo? Nessa 12 aqui, a correta é a letra D, ambas estão corretas, tá? Principalmente, gente, o primeiro é importante se pontuar, tá? Quando eu falo aqui justamente sobre ética, eu não estou falando só entre o que é legal e o ilegal, tá? O certo ou errado do ponto de vista da legalidade. Quando eu falo sobre questões éticas, eu estou avaliando também o que é honesto e o que é desonesto também, tá? Isso deve ficar muito claro aqui na nossa mente, beleza? Então vamos que vamos. Questão número 13. Ética e cidadania são dois conceitos cruciais na sociedade humana. A ética e a cidadania estão relacionadas com as atitudes dos indivíduos e com a forma como eles interagem uns com os outros na sociedade. A ética e a moral têm uma grande influência na cidadania, pois dizem respeito à conduta do ser humano. Um país com fortes bases éticas e morais apresenta uma forte cidadania. Como é denominada cidadania de caráter mais amplo, relacionada com direitos sociais, políticos e civis inerentes a todos os indivíduos? A, cidadania formal. B, cidadania deontológica. C, cidadania funcional. D, cidadania disciplinar. Ou E, cidadania substantiva. Meu povo, olha aqui, o enunciado fala justamente sobre o quê? Sobre a noção de cidadania no sentido mais amplo,
em que eu garanto direitos, especialmente sociais, políticos e civis. Isso aí é a noção de cidadania substantiva ou material, tá? É a ideia da cidadania não meramente como direitos garantidos numa folha de papel, mas que não se efetivam na prática. É a ideia de que materialmente, substancialmente, ou substantivamente, os direitos são respeitados. Essa é a ideia, tá bom? 4. Acerca do Programa de Integridade do Poder Executivo do Estado do Ceará, oriundo da Lei Estadual 16717 de 2018, assinale a alternativa correta. A. É de participação obrigatória, devendo ser observado sob pena de cometimento de crime ético. Meu povo, quando eu falo sobre código de ética ou programa de integridade, eu não estou falando sobre direito penal não, tá? Não existe crime dessa natureza, então a gente já descarta aqui a letra A, tá? B. É de participação facultativa, ou seja, o cumprimento desse programa de integridade é facultativo. Aqui a gente já descarta a letra B, né? Letra C. É de participação obrigatória, ok, correto, e deve ser implementada nos órgãos e entidades da administração pública estadual em etapas. É o que a gente encontra, de fato, acerca disso. Então, a letra C a gente já sabe aqui que está correta, tá? D. Não promove integração entre mecanismos organizacionais de gestão? Promove sim, tá? E a letra E, dizer que nenhuma das alternativas já está errada, porque a gente viu que a letra C está correta, tá bom? 15, vamos lá. O Programa de Integridade do Poder Executivo do Estado do Ceará, oriundo da Lei Estadual 16717 de 2018, observa os seguintes princípios, exceto, ou seja, o que não é um princípio aí desse programa. A supremacia do interesse público sobre o privado é um princípio? É, então não é o que a gente quer aqui. B. Moralidade, conduta ética, honestidade e impessoalidade é um princípio? É também, então não é o que a gente quer. C. Zelo e responsabilidade gerencial? Também é princípio aplicável, não é o que a gente quer. D. Legalidade e probidade? Também é um princípio aplicável, não é o que a gente quer. Então até para eliminação sobra a letra E. Gestão centralizada dos recursos públicos. Onde é que está o erro aqui? Justamente o programa trabalha a gestão democratizada, tá? E não necessariamente uma gestão centralizada. Fechou? Confira o gabarito. Então, meus caros, era isso que nós tínhamos para tratar nesse nosso encontro de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e eu te vejo na próxima aula. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!